Olá, tudo bem? Hoje vamos conhecer um dos períodos mais marcantes da história recente do Brasil, o governo de Ernesto Geisel, que presidiu o país entre 1974 e 1979, durante a ditadura militar. Vamos entender os desafios econômicos da época, o processo de abertura política, os conflitos internos do regime e o legado deixado. Fique com a gente até o fim e mergulhe nesse capítulo decisivo da nossa história. Em 1964, os militares tomaram o poder no Brasil. O regime se consolidou com forte repressão política, censura e supressão de direitos civis. No início dos anos 70, o país vivia o chamado milagre econômico, com crescimento acelerado, mas veio acompanhado de desigualdade social, concentração de renda. Quando Geisel assume a presidência em 1974, o milagre já dava sinais de esgotamento. A crise do petróleo, a inflação e a pressão internacional por democracia criavam um novo cenário. Geisel assume em meio à crise internacional causada pelo aumento do preço do petróleo. A inflação sobe, a dívida externa cresce e o país depende cada vez mais de importações energéticas. Para enfrentar essa situação, o governo lança o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento. O plano previa investimentos pesados em infraestrutura, especialmente em energia, transportes e comunicações. O objetivo era fortalecer a indústria nacional e reduzir a dependência externa. Neste contexto surge então o Programa Pró-Álcool. Foi uma resposta específica à dependência do petróleo, especialmente da gasolina. Lançado em novembro de 1975, tinha como objetivo incentivar o uso de etanol como alternativa à gasolina, apoiar a produção de álcool a partir da cana com subsídios e investimentos estatais, reduzir a vulnerabilidade externa do país em relação ao petróleo. Houve também o Acordo de Energia Nuclear com a Alemanha Ocidental, onde haveria transferência de tecnologia nuclear da Alemanha para o Brasil. Construção de 8 usinas nucleares no Brasil ao longo de 15 a 20 anos. Formação de técnicos brasileiros. Implantação de um ciclo completo do combustível nuclear, incluindo enriquecimento de urânio, reprocessamento de combustível irradiado que pode ser usado para armas nucleares. Os Estados Unidos foram contra o acordo, pois temiam a proliferação nuclear. O Brasil não era signatário do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP). Os Estados Unidos pressionaram fortemente a Alemanha a desistir da transferência completa de tecnologia. Geisel teve outro grande feito. A Embrapa foi criada no final do governo Médici antes de Geisel tomar posse, em março de 1974, e foi seu governo quem consolidou, estruturou e expandiu fortemente a Embrapa, que recebeu grandes investimentos. Se tornou fundamental na Revolução Agrícola Brasileira, desenvolvendo tecnologia para o cerrado solo ácido, antes considerado inútil, melhoramento genético de sementes, técnicas de irrigação e cultivo tropical. Passou a atuar em centros de pesquisa regionais, promovendo agricultura adaptada ao clima e solo brasileiros. Outra coisa do seu governo foi a construção de Itaipu. O acordo entre Brasil e Paraguai foi feito antes, em 1973, no governo Médici com o Tratado de Itaipu. Mas foi seu governo quem tirou o projeto do papel, garantindo os financiamentos, os projetos técnicos e o início das obras físicas. Durante seu mandato, a ditadura começou a sair de cena com o afastamento dos setores mais repressivos do regime, como a de Silvio Frota. Retirada do AI-5 em 1978. Fim da censura prévia em jornais parcialmente. Anistia parcial a presos e exilados prévia à anistia ampla de 1979. A repressão mesmo assim acontecia. Exemplo foi a morte de Vladimir Herzog, que morreu sob tortura no DOI-CODE do Exército, em São Paulo, no dia 25 de outubro de 1975. Sua morte, forjada como suicídio pelos militares, teve forte impacto político, e foi um dos episódios mais simbólicos da repressão. A morte de Manoel Fiel Filho ocorreu em janeiro de 1976. O operário foi assassinado sob tortura no DOI-CODE em São Paulo. O caso provocou forte repercussão e levou o presidente a demitir o comandante do Segundo Exército, intensificando o conflito interno entre o presidente e os setores mais radicais da repressão.
Enquanto o governo falava em abertura, a sociedade começava a se reorganizar. O MDB, partido de oposição permitido pelo regime, começou a crescer. Em 1974, o MDB vence as eleições legislativas, surpreendendo o governo. Em resposta, o governo impõe o chamado Pacote de Abril, em 1977, alterando regras eleitorais e limitando o avanço da oposição. Dentre as medidas, eleição de senadores biônicos. 1/3 dos senadores passaram a ser escolhidos indiretamente via colégio eleitoral controlado pela Arena, garantindo poder ao regime mesmo com avanços da oposição. Mandato presidencial ampliado. O mandato do próximo presidente foi estendido de 5 para 6 anos. Manutenção de eleições indiretas. Governadores e prefeitos de áreas estratégicas continuariam sendo eleitos por assembleias e colégios eleitorais, até 1982. Extensão da Lei Falcão para eleições maiores. Restringiu propaganda política em rádio e transmissão vertical às eleições estaduais e federais. Criação do Estado de Mato Grosso do Sul. Desmembramento político que também aumentava a representação favorável à Arena. Ao mesmo tempo, surgem greves de trabalhadores, especialmente no ABC paulista. Essas greves, lideradas por novos sindicalistas, como Luiz Inácio Lula da Silva, ganharam destaque nacional. A Igreja Católica, por meio da teologia da libertação, também começou a atuar mais politicamente, denunciando violações dos direitos humanos. No plano internacional houve o reconhecimento da independência angolana. O governo causou surpresa internacional, ao ser o primeiro país a reconhecer o governo do MPLA de orientação marxista, em novembro de 1975. Isso ocorreu antes mesmo da União Soviética formalizar o reconhecimento. O Brasil aumentou o comércio com a União Soviética, sobretudo de produtos agrícolas como carne e soja. Em 1975, houve ampliação de acordos comerciais, mesmo com diferenças ideológicas. A relação foi pragmática, sem aproximação política, mas com objetivos econômicos claros. Em 1974, Brasil e China restabeleceram relações diplomáticas. A reaproximação foi estratégica, visando ampliar mercados para exportações brasileiras, posicionar o Brasil como um ator relevante no terceiro mundo. Durante seu governo teve algumas curiosidades. Houve a destruição do Palácio Monroe, um palácio histórico localizado no centro do Rio de Janeiro, na Cinelândia. Sediou o Senado Federal de 1925 a 1960 até a mudança da capital para Brasília. Também abrigou sessões da Assembleia Constituinte e eventos diplomáticos importantes. Outro fato importante foi a morte de Zuzu Angel. Seu filho tinha sido morto pelos militares, e ela morreu de forma muito suspeita, e sua história já foi contada, até mesmo em filmes. Bom, esse foi meu resumo, e espero que tenham gostado, e se inscreva no meu canal.